Olá, aqui é Neil Armstrong. Vamos para uma aula inicial de Blender, aprendendo a manipular objetos, quaisquer tipo de objetos. Lembrando que quando a gente começa o Blender, para quem é bem inicial, a gente tem aqui uma luz, uma câmera e um cubo. Para manipular esses objetos, por exemplo, eu quero mudar esse objeto de lugar, existem várias opções. A primeira delas é, eu teclo a letra G no teclado e eu movo o mouse. Só lembrando que se eu tiver com o mouse vir aqui e teclar G e for lá para cima, né, às vezes eu esbarro, então é interessante que o cursor do mouse esteja, ou da caneta, esteja próximo ao cubo. Então, ok? Eu posso levar para qualquer lugar. Uma coisa interessante é que se eu teclar G, por exemplo, aqui, eu verifico aqui, vai aparecer o quanto ele está se movendo, por exemplo, ali em cima, ó, menos 9 dx, a gente vê que existe uma mudança de quanto eu estou movendo em cada coordenada, ok? Então essa é uma das primeiras formas de manipular objetos. Lembrando que se eu teclar número 1 eu estou de frente, 3 eu estou de lado e 7 eu estou no topo. Isso é bem interessante trabalhar com também com visões ortográficas para eu encaixar melhor os objetos. Se eu teclar 5 do teclado numérico, então eu tenho uma visão perspectiva. Uma outra coisa interessante é se eu teclar G de mover e o eixo, observe que os eixos estão aqui e aqui, ó. Y é para lá na profundidade, X na largura e Z praticamente a altura. G, Y, eu vou me aprofundando mais. Se eu estiver em ortográfica, G, Y, eu não vejo ele ficar menor. Mas isso é interessante porque ele mantém as proporções e mantém também o tamanho exato, então é bem interessante. Se eu quiser, por exemplo, tirar todo o movimento que eu fiz, Alt G. Uma outra forma de manipular também é quando eu clico aqui no item, eu mudo aqui a localização através desses números aqui. Y não mudou nada aparentemente, mas se eu ver aqui, ó, a perspectiva eu enxergo, tá? Mas, então é bom só tomar cuidado com isso, mas é sempre preferível que você trabalhe na ortogonal. Então, por exemplo, se eu vou para qualquer lugar aqui, vamos ver as mudanças, Alt G, ok? Se eu teclo S de Scale, eu manipulo o mouse e vou aumentando aqui o tamanho dele. Eu poderia, Alt S, eu desfaço tudo, veja que a escala normal é 1, ou seja, 100% do seu tamanho. Se eu diminuo aqui, ó, faz 39% do seu tamanho, e assim por diante. Uma outra coisa interessante, se eu teclar S e o número 2, eu dupliquei o tamanho. Veja que as dimensões dele são de 4 metros, porque eu estou utilizando uma escala de metros aqui. Meu Blender também foi configurado para isso. Então o que acontece? Alt S, se eu quiser, por exemplo, fazer uma parede S, Y, eu vou manipular só em Y, diminuo, S, X, pronto. De repente, para mim, isso vai ser uma parede. Alt S desfaz tudo que eu fiz, tá? E para rotacionar, R, ele vai rotacionar de acordo com a visão, né? Mas se eu teclar, por exemplo, R, Y, ele vai rotacionar no eixo Y, R, Y, R, X, eixo X, observamos por aqui, e RZ, o eixo vertical. A gente também percebe sempre aqui em cima, observem aqui, RZ, ó, a rotação ao longo Global Z, vejam aqui, tá, que eu estou fazendo, ok? Muito bem, Alt G, Alt S, Alt R, R, Y, ou então Alt S, Alt R, S, aí Z, S, Y, R, Y, R, Y, Alt R volta a ser o que era antes, tem um monolito aqui, de 2 em 1 adiciona no espaço, não deixa de ser um modelo interessante, bem simples. Mas enfim, então
todas elas, por exemplo, rotação, G, X, eu posso fazer por aqui também, ó. E a escala também, ok? Uma coisa que a gente deve atentar também é para eixos locais e globais. Se eu teclar T, eu tenho as minhas ferramentas aqui, Tools, em que eu posso manipular através de manipuladores. X, Y, Z, rotação no eixo amarelinho sempre é o Y. X. Agora vejam bem, que eixos são esses? Né? Esses eixos eles seguem aqui ó, ao redor do X, ao redor do Y e ao redor do Z global. Qual é a diferença? É que se eu coloco aqui para ser local, eu vou ver as coordenadas locais desse objeto. Então, cada objeto ele tem o seu próprio eixo de coordenadas, Alt R, por exemplo. Então, por exemplo, se eu teclo aqui R, a rotação, né? Clico no eixo Z, rotacionei 62 graus aqui, 62,6 graus no eixo Z. Se eu clicar aqui, veja que os eixos mudaram. Eles estão de acordo com o eixo do objeto. A parte de cima desse objeto é essa. A parte de lado agora é essa. Se eu coloco aqui para me ver e trabalhar no eixo global, já é diferente. Eu trabalho, por exemplo, com o X desse universo e não dele. Então isso é muito importante e interessante para a gente entender sobre manipulação de objeto. Ok? Muito bem. Então, essas são as formas básicas de você manipular. Você tem G, R, S, sendo que você pode colocar Y, X, e aí se for, por exemplo, global, local, Z, X, por exemplo, é só o X do objeto. Eu ainda posso trocar SX, por exemplo, se teclar X novamente ele vai de acordo com o eixo global, ok? Se o primeiro tiver local aqui, então ele vai primeiro local, se eu teclar de novo o eixo vai global e vice-versa. Rotação também, ok? E você também pode mudar por aqui. Então essas são as formas básicas de você manipular objetos. Uma outra coisa também interessante é você pode sempre trabalhar inicialmente, você pode trabalhar na verdade com Object Mode, ou seja, você está trabalhando com as coordenadas do objeto, as características do objeto, ok? Mas se você teclar Tab ou você vir aqui em Edit Mode, ok? O que vai acontecer? Você vai ter acesso aos elementos do objeto. Por exemplo, eu clico aqui, então eu tenho acesso a esse vértice aqui. Então eu posso trabalhar com o vértice, aí eu vou mudando o próprio objeto. E aqui eu tenho as formas: vértice, aresta, só a aresta aqui de cada objeto, e face. Eu posso manipular as faces desse objeto, clicando com o botão da direita e da esquerda sobre cada face. Da direita era antigamente, então botão da esquerda, clique normal, tá? Ele vai manipular cada face. Uma coisa interessante também é que eu posso, ao invés de clicar aqui, teclado número, não, sem ser do teclado numérico, teclado mais acima do alfanumérico 1, aí eu já tenho o meu vértice 2, aresta e, ó, sem clicar, 3 face, que facilita bastante a nossa vida. Okay? Então eu transformo. Quando eles têm Object Mode, posso vir tanto por aqui como por aqui. Eu trabalho o objeto como uma coisa sólida, um sólido qualquer. Quando eu estou em Edit Mode, eu trabalho os elementos, faces, arestas, crio mais elementos, a gente vai ver isso depois, tá? E vou transformando o objeto no que eu quiser. Se eu teclar Alt S, Alt R, Alt G, agora, tá? Vejam o que eu tenho aqui. Um objeto muito maluco, que foi feito, vou teclar aqui, ortográfica, perspectiva, fronte ortográfica 3, olha só, topo, tá assim.
como eu estava manipulando sem me preocupar muito com alguns detalhes de elementos, então ele ficou muito esquisito. Preciso pensar bem, como é que é esse objeto de frente, como é que é esse objeto de lado, como é que é esse objeto de topo, para que eu possa manipular coerentemente, ok? Uma outra forma de manipulação de objeto a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, tá? Então, uma outra forma de manipulação de objeto é você utilizar o que a gente chama de fall off. Por exemplo, se eu tenho um objeto muito complexo, como, por exemplo, uma curva esfera, que tem muitos pontos. Se eu for manipular ponto a ponto, fica bem complicado de conseguir chegar a alguma forma. Então eu posso utilizar isso aqui, que é o Proportional Editing, ou seja, uma edição proporcional. Então se eu clicar só em um, tecla G, ó, ele vai seguindo com um monte de elementos, baseado inclusive nessa círculozinho. Se eu aumento o tamanho do círculo, eu aumento o tamanho da área que eu vou puxar. R, também do mesmo jeito, vou aumentar aqui, ó, fiz uma berinjela. Então, um exercício interessante é a gente fazer uma berinjela. Observe também que esse elemento está cheio de polígonos, você consegue enxergar. Se você teclar o botão da direita, ele vai abrir o menu, você coloca Shade Smooth, pronto, ele ficou suavizado. Ok? Então tenho aí o exercício da berinjela de forma super prática, utilizando o Proportional Editing, tá? Se você sempre dá a tecla de atalho O, por exemplo, eu teclo O, some, eu clico só no vértice, O novamente, O, G, por exemplo, Scale, e assim por diante. Ele vai fazer tudo de forma proporcional, ok? Para a gente complementar, eu vou reiniciar aqui o Blender e vamos criar, por exemplo, um templo grego, ok? Então, se eu teclar S, aí a gente vai dar outros incrementos, por exemplo, Z, então SZ, bom, eu queria criar agora, na verdade o que eu quero criar são os degraus, então Shift Z, eu vou fazer uma escala em tudo menos no Z, então eu posso aumentar o tamanho desse degrau. E como é que eu faço agora? Shift D eu duplico, só tome cuidado pelo seguinte, dessa vez é só para a gente aprender, eu vou fazer no olhômetro, tá? Por isso que é importante estar não em perspectiva, mas em ortogonal. Shift Z, eu posso selecionar os dois, Shift D ele vai duplicar novamente, se eu teclar Z ele só vai descer, ó. Shift Z novamente, e assim por diante. Só lembrando o seguinte, se eu teclar Shift D e eu não fizer nada, não mover o mouse, ele vai ficar lá uns por cima dos outros. Isso acontece muito quando a gente está começando. Shift Z, pronto, acho que já é o suficiente. Então a gente vê como manipular objetos através desses elementos. A gente pode fazer de forma muito precisa também, mas vou colocar tudo como zero aqui, x, zero em y, só vai mudar o z. Mas a ideia é a gente se apropriar desses elementos. Eu vou criar um outro aqui que é o cilindro, Shift Z, e aí ele faz. Porque se você colocar só S, ele vai crescer como um todo. Então, se você for manipular através das guias, ele pode simplesmente fazer uma deformação indesejada. Por isso que eu estou fazendo desse jeito. Então, coloco aqui essa pilastra, G. Nesse caso aqui eu vou colocar em wireframe para me enxergar melhor, Shift D, Y, Shift D, Y, Shift D, Y, Shift D, Y, e aí, como eu estou em wireframe, eu posso selecionar tudo por aqui. Por quê? Porque se eu clicar aqui e for tentar selecionar tudo assim, ele vai pegar tudo que está lá embaixo. Então eu posso Shift D, X, pronto. Olha só, estou quase com o meu tempo grego quase pronto. Vou salvar aqui
em algum lugar, tá? Tempo, importante salvar, certo? Para salvar é Ctrl S mesmo. Se for da primeira vez, Ctrl Shift S ele vai buscar em algum lugar, ok? Então clico aqui, Shift D, Z, S, Shift Z ou SZ, caso eu vou querer crescer só no Z. Eu ainda posso fazer o seguinte, ó, o que está faltando? Shift D, Z, S, Z. O que eu quero fazer aqui? Vou fazer de novo S, Shift Z para fazer a escala em tudo menos no Z. O que eu queria é aquela casinha que fica lá em cima do tempo grego. Então uma forma de fazer isso é seleciona as arestas, SX. Tá? E uma outra forma também, de forma bem prática, SX0. Pronto, fica uma por cima da outra. Vejam que são aulas bem básicas, você tem vértices uns por cima dos outros aqui, não é interessante. Mas é legal a gente fazer esse tipo de exercício para a gente ir pegando a propriedade frente, que está assim, 3, 7 topo, 3 lados, para que a gente possa se apropriar desse espaço tridimensional através dessa tela bidimensional que é o computador, ok? Então pronto. Vamos fazer, eu queria fazer agora, tá? E comentar uma coisa. Eu posso colocar tudo isso, se eu quiser criar outro modelo aqui, por exemplo. Tudo isso eu posso colocar numa collection e separar. Como é que eu faço isso? G, Z, para ficar aqui mais ou menos no chão, meu tempo, tá? Eu teco M, e você só tem uma coleção aqui, né? E a cena geral. Nova coleção, eu vou colocar aqui tempo. Todas as coleções elas ficam desse lado. No 2.91, esse botão que estava desse lado veio para cá. Então eu posso, por exemplo, saber que todo o meu tempo está aqui. Se eu tirar, ele some e posso criar outras coisas. Tá? E a minha ideia aqui é para falar também sobre um outro assunto, nosso próximo passo, nosso assunto da próxima aula, é falar sobre pivô, rotação, elementos que definem objetos. A gente falou sobre manipulação de objetos como um todo, manipulação de objetos interiormente, até para fazer esse tipo de coisa, a gente precisa manipular as arestas, por exemplo, ok? Então a gente vai falar na próxima videoaula sobre manipulação desses objetos e pontos pivô, esse elemento central, né, centro de rotação, centro de massa, em alguns programas também chamado de ponto pivô. Você rotacionava aqui, por exemplo, ele vem por aqui. Mas dá para fazer alguns objetos articulados e para isso a gente precisa entender um pouco melhor sobre esses detalhes. Então, um abraço e até a próxima aula. A gente vai voltar a usar esse tempo depois também. Até mais.